Boa tarde a todos os alunos, professores presentes. Fred, nós estamos, como você viu, no 27º workshop do PRH. Quer dizer, isso começou lá no ano 2000, por aí. Foi quando a gente começou, e sempre com essa ideia, na época o PRH 14 e agora o 44.1, todo ano a gente fazendo 2 PRHs anualmente, para que a gente ficasse mais de perto, vendo o desenvolvimento dos alunos bolsistas e também não bolsistas, que a gente aproveita nessa ocasião para englobar todo mundo que trabalha nessa área. Então, o 27º já tem um bom caminho andado e, mais uma vez, isso é uma grande satisfação para nós. Bom, no caso específico de hoje, nós temos você para essa palestra de abertura. Pessoal, eu vou sintetizar bem rapidinho quem é o nosso grande Fred. É Frederico Vanderlei Tavares, natural de Pernambuco, mas como vocês viram, a gente falou nesse instante, ele fez a graduação em Engenharia Química pela Escola de Química da UFRJ 1981, mestrado em Fisicoquímica pelo Instituto de Química em 84 e doutorado pela COP, Programa de Engenharia Química da COP, em 92. Fez concurso para professor em 83 para a Universidade Federal de Uberlândia, passou e depois foi para a UFRJ, onde é professor, lecionando Fisicoquímica, Termodinâmica, Processo de Separação, Laboratório de Engenharia Química, dando ênfase à Fisicoquímica de colóides. Professor do curso de graduação da Escola de Química da UFRJ e do programa de pós-graduação da UFRJ, da COP da UFRJ, no caso. E as suas pesquisas voltadas para termodinâmica e estatística, termodinâmica de processos irreversíveis e simulação molecular. Bem, aí nós temos... O Fred ainda fez dois pós-docs, no caso, saiu da Universidade dos Estados Unidos, Berkeley, Califórnia e Delaware. E, bom, esse é um resumo do currículo do nosso grande Frederico Tavares. Fred, mais uma vez, é um prazer enorme tê-lo conosco e eu passo a palavra a você. Muito obrigado, Afonso. Obrigado, Oswaldinho. É um prazer estar aqui. Vocês estão me escutando bem? Estamos, sim. Tudo em ordem. Beleza. Tá. É um prazer estar aqui, participar da abertura do programa PRH, do workshop. Mais um workshop, né? Eu sei como é difícil organizar essas coisas e dar trabalho, a beça. Mas esse é um workshop, é um PRH já tradicional no programa da ANP. Então, é um prazer estar aqui e tentar colaborar com alguma coisa. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre fluidos de reservatórios brasileiros, problemas de dados experimentais e modelos. A gente não tem só problema de modelagem dos fluidos, mas tem problema de informação mesmo. A gente tem a baixa informação, e esse que a gente vai um pouco discutir durante esse seminário aqui, né? Eu quero... desculpa, normalmente eu faço apresentações em inglês, então, porque eu uso slides em diferentes lugares, e aí foi só uma montagem, na verdade. Essa montagem, esse seminário de hoje está um pouco parecido com o que eu fiz para o COBEC, pré-COBEC. Teve um seminário antes do COBEC e eles me pediram falar um pouco sobre isso, eu terminei falando. Então, está mais ou menos parecido. Não sei se alguém assistiu. Se assistiu, por favor, me desculpem. Então, assim, a gente vai conversar sobre fluidos reservatórios brasileiros, problemas de dados experimentais e modelos. A gente tem problema não só de modelos, né, de descrever os reservatórios, mas a gente não consegue descrever também porque a gente não tem dados experimentais suficientes. Então, é isso que eu queria levantar aqui e discutir com vocês, né? A gente começou apresentando a produção brasileira, né? A produção tem crescido bastante. Então, em 2018, a gente está produzindo em torno de 1,5 milhões de barris por dia.
Mas o que é mais impressionante, gostaria de mostrar, é a eficiência por poço, né? A eficiência por poço que é bastante impressionante. Antigamente, em 84, a gente tinha em torno de 4 mil poços, produzindo 500 mil barris por dia. Hoje, em 2018, são dados de 2018 da Petrobras, em 77 poços, a gente produzia 1,5 milhões de barris por dia. Né? Então, a eficiência, a quantidade de óleo produzido em cada poço é bastante impressionante. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem vários problemas em produção e a gente deixa muito óleo lá embaixo, no reservatório, e a gente precisa melhorar como a gente descreve os fluidos dentro do reservatório e para poder melhorar a produção de óleo, né? E melhorar a eficiência de extração também, né? Recuperações avançadas, etc. Então, o foco aqui é no óleo, né? Nos fluidos de reservatório. Né? Uma coisa que eu tinha essa visão, né? Não sei se vocês têm essa visão, eu tinha antigamente uma visão de que um reservatório era um poço de óleo e gás, né? E água. Né? Então, assim, eu não via problema. Qual é o problema de produzir isso? É só colocar um canudo, né? Como esse bonequinho está aí, e puxar os fluidos. Né? Mas não é bem assim. O reservatório é feito de rochas, e o óleo, a água, gás estão presos nessas rochas em nanoporos ou em microporos. E as propriedades do fluido podem ser bastante diferentes em nanoporos comparados com propriedades no bulk. Né? Além disso, o reservatório está a 7 quilômetros, em torno então, de 600 atmosferas, 700 atmosferas, dependendo do reservatório. A pressão é muito alta, a gente não está acostumado com essa pressão, e o comportamento dos fluidos nessa pressão são bem diferentes dos fluidos em pressões atmosféricas ou quase atmosféricas. Né? Então, a gente tem problema de alta pressão com CO2, tem reservatórios com muito CO2, e nesse nível de pressão, o reservatório em torno de 600 atmosferas, 700 atmosferas, o CO2, se tivesse puro, ele é mais denso do que o óleo. Né? Ele não está puro, ele dissolve uma parte no óleo, uma parte do óleo dissolve no CO2, mas ele pode formar mais de uma fase dentro do reservatório, e isso pode causar grandes problemas no reservatório quando você tem formação de bifásico. Né? E a gente precisa descrever essas coisas. Né? A outra coisa é que o fluido pode estar confinado. Confinamento em nanoporos, as propriedades do fluido são bem diferentes quando você mede num becker ou em alumínio. Né? As propriedades em confinamento são bem diferentes e você pode estar errando bastante. E não tem nenhum modelo que transcreva com clareza uma propriedade para outra. Né? Então, a gente tem problemas de modelagem aí. Precipitação de parafinas, precipitação de asfaltentos, hidratos, essas coisas podem precipitar tanto nas linhas de produção, quanto precipitar dentro dos reservatórios, e podem causar grandes problemas. Ou se precipitar dentro do reservatório, você pode perder uma parte do reservatório, e se precipitar nas linhas, você vai perder produção, e pode ter paradas que sejam bastante drásticas para a produção. Né? Então, você tem que garantir que tem escoamento, né? Tem produção o tempo todo. Para isso, você precisa de modelo e de dados experimentais. A gente tem problema nos dois aí. Né? E outra coisa a gente precisa de saber a gradação composicional, que a gente chama compositional grading, que é a gradação. Qual é a composição ao longo do reservatório, da altura do reservatório. Isso é importante para que a gente tenha possa melhorar a produção. Né? O problema é que esses reservatórios não estão em equilíbrio. Se tivessem em equilíbrio, seria fácil, a gente vai mostrar aqui que seria fácil calcular a composição, mas esses reservatórios não estão em equilíbrio,
eles estão em não equilíbrio devido à geotérmica da Terra, impõe um gradiente de temperatura ao longo do reservatório. E aí entra informações que a gente não tem para calcular essa gradação composicional. Né? Estão me escutando ou não? Dá um retorno aí, Oswaldinho. Estamos sim, está ótimo. Ah, está ótimo. Estamos escutando super bem. Ô, Lu! Tudo bom? Está aí, obrigado, Tudo Lucê. bem, eu recebi um e-mail aqui meio de última hora, que tinha esse... Abri o e-mail aqui, o Oswaldinho pipocou aqui, olha, vai ter seminário do Fred. Eu vou entrar aqui. Prazer, Lu, tá aqui. Olha, aí... Sim, aí a gente tem vários problemas para resolver, e um deles é a composição, né? A gente estava lembrando aqui o seguinte, a regra das fases de Gibbs diz que a variância do sistema, o número de graus de liberdade intensivos, é 2 mais C menos o número de fases. Então, assim, mesmo que você tenha 50 componentes, se você souber a composição, você sabe C menos 1 informações, e se o sistema estiver em 2 fases, então você tem 1 grau de liberdade só intensivo. Se tem 1 grau de liberdade só intensivo, você sabe fazer o diagrama, independente do número de composições, você sabe fazer um diagrama T contra P. Né? Então, isso é interessante, a gente usa bastante isso em petróleo, né? Em óleo. Só que a questão é se você tem essa composição mesmo. Né? Esse eu estava comentando, né? Aqui a curva de ponto de orvalho, aqui o ponto de bolha, e depende da pressão do reservatório, né? E da temperatura do reservatório, você define um óleo diferente, se ele é um óleo leve, se ele é um óleo pesado, né? Se ele é um black oil ou gás condensado, que eu dei esse nome, mas enfim, mas é o nome que é usado na indústria do petróleo. A gente define também por essa curva, né? Porque é mais ou menos o que eu estava falando, mas vamos passar para adiante. Mas o problema todo que eu queria lembrar aqui é que a gente não sabe a composição direito, né? Então, antigamente, a gente fazia projetos de reservatórios com pouquíssima informação, era nitrogênio mais C7+, né? Fazia C1, C2, C3 até C6, e aí C7+, era o resto todo do óleo, a gente classificava com C7+, e tentava fazer os projetos todos com essa baixíssima informação. Hoje o padrão é ir até C20+, né? Mas, de qualquer forma, você não sabe quanto tem de C24, de C60, de C80, você não tem essa informação. E a parafina que precipita, por exemplo, é C60, e C60 é alifático, né? Enfim. E essa informação você não tem, você tem que adivinhar. O que você tem daqui, na verdade, é a massa molecular média do C20+, né? E só. E aí o resto você se vira, né? E tem a densidade também. Aí você sabe a massa total que você tem de C20+, sabe a massa molecular média, então você faz inferência sobre o que você tem depois do C20+, né? Mas isso é um problema. Mas mesmo antes, pega C10, por exemplo, C12, C10 e C12, na verdade, são todos os hidrocarbonetos que têm 10 carbonos. O C12, todos os hidrocarbonetos que têm 12 carbonos. Ou seja, você não tem informação dos componentes que pertencem ao C12, ao C13, C14. São vários componentes, né? E isso pode dar problema de modelagem também. Então, você tem baixa informação, né? Mas assim, e mais, como é que você mede, como é que você estima os parâmetros, as equações de estados para poder descrever esses sistemas, né? O que você mede é o que é chamado PVT, né? Que o Oswaldinho deve ter, o pessoal daí tem algumas medidas de, não sei se está falando de PVT, mas enfim, equivalente a medida de ponto de bolha e ponto de orvalho. Mas o padrão das empresas de reservatório, né, empresas de petróleo, é medir o chamado PVT, que é o seguinte: você bota o óleo, então, dentro da amostra, né, mede P1, e aí vai expandindo um pouco e vai medindo as pressões, isotermicamente, até aparecer a primeira bolha.
e aí a gente chama isso PSAT, né? E aí a gente tira, então, o gás, uma parte do gás, e mede de novo as pressões e vai tirando o gás, né? E vai medindo o volume, né? E a pressão do sistema naquela temperatura. Com isso, a gente faz um gráfico de razão de volumes, né? Aqui é o volume em cada ponto daquele em relação ao volume padrão. O volume cresce um pouquinho, porque está expandido, até um ponto chamado PSAT, que é esse ponto aqui, né? É o PSAT do óleo. E aí depois você vai tirando, então você vai fazendo, flasheando e tirando massa desse sistema e medindo o volume que restou, né? Então, é isso que é essa informação, que vira o resto, me dá tudo que eu preciso sobre o reservatório, né? Ou seja, a gente trabalha ainda com baixíssima informação. Isso aqui é medida equivalente também, só que a razão de volume é diferente um pouquinho, mas, enfim, não tem informação nova aqui direito, né? Então, a gente tem problema de medir, de ter um modelo adequado, não só porque a gente tem um modelo simples, mas porque a gente tem baixa informação também composicional e de propriedades para poder estimar os parâmetros do modelo, né? Então, esse é um problema. Então, como é que a gente vai descrever, então, gradação composicional com essa forma, né? Então, o reservatório, a gente normalmente a gente quer saber o gradação composicional, o reservatório ele pode ter uma capa de gás, ou seja, pode ter uma região de equilíbrio líquido-vapor, né? Tipo líquido-vapor, né? Nessa pressão alta, ou ele pode ser supercrítico, né? Então, a gente sabe disso se a pressão estática e a pressão que você mediu, né, a pressão de saturação, não se tocam, então ele não tem transição de fase, ele é um supercrítico, e se tocam, vão se tocar exatamente na região do interface, né? Mas você quer saber a composição, a gradação composicional. Aqui, por exemplo, C20+, como é que C20+ varia ao longo do reservatório, porque isso é importante, C20+, CO2, etc. Você quer saber para poder melhorar a produção e a eficiência de produção, né? Aqui um exemplo de sistema que se usa normalmente. Só para dar uma ideia do custo, né, dessa informação. Cada medida que você vai no poço e tira uma amostra, e aí faz a análise PVT, custa em torno de R$600 mil, né? Cada medida, em torno de R$600 mil. Então, você pode perceber que a gente trabalha com poucas informações. Fora isso, as medidas são contaminadas às vezes, porque o próprio amostrador carrega um óleo, e esse óleo às vezes contamina o óleo, às vezes não. Frequentemente, muito frequentemente, contamina o óleo que está amostrando. Então, você tem óleos contaminados e essa informação é piorada ainda. Tem como decodificar isso? Você conhece o óleo que você está usando para furar as coisas, mas, de qualquer forma, você tem uma contaminação e as técnicas de decodificar essa informação são boas, mas não são nenhuma Brastemp. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, se você fosse isotérmico, se o reservatório fosse isotérmico, a gradação composicional seria simples de achar, né? Porque normalmente você mede em um ponto do reservatório, sei lá, ou aqui, mede um ponto do reservatório, e se fosse isotérmico, o efeito de gravidade é fácil de colocar, o efeito da gravidade, e a fugacidade com o efeito da gravidade também seria fácil de calcular. Então, não teria menor problema em calcular a gradação composicional se a gente tiver um bom modelo e se fosse isotérmico, né? A questão sim, aqui é um exemplo aqui de reservatórios praticamente isotérmicos. A gente vê que a gente escreve muito bem os poucos pontos que tem dentro do reservatório. A gente consegue descrever muito bem, sem grandes problemas. A questão é que isso aqui é um exemplo do pré-sal. A conta isotérmica é essa amarela aqui.
e a conta rosa, sei lá, levando em conta que o sistema não é isotérmico, não está em equilíbrio termodinâmico, né? Então, você vê que a gradação é totalmente diferente, composicional, aqui no caso CO2, né? Mas isso se repete para ser 20 mais e etc. Ou seja, esse reservatório é claramente não isotérmico e a gente precisa de melhor informação para descrever esse sistema, né? Aqui é um exemplo muito típico, muito exagerado, digamos, né, do problema da gradação composicional, que é o reservatório de Futsu, no Japão. O reservatório, a composição está próxima de crítica, existe uma transição de fase, né, mas a densidade no fundo do poço é da ordem de grandeza da densidade do topo, né? Ou seja, tem uma parte do fundo do poço tão leve quanto o gás, né? E a gradação é totalmente diferente desse reservatório, né? Mas é um reservatório de componentes leves, né? E que com efeito não isotérmico bastante acentuado. Tem regiões que o gás está embaixo e o óleo está em cima, né, dentro do reservatório, né? A gente consegue até descrever com esse modelo aí, tem um modelo que está conseguindo descrever, mas para isso você precisa de informação do coeficiente de termodifusão, né? Então, eita, saiu com defeito isso aqui, vou passar. O coeficiente de termodifusão é bastante difícil de medir. A gente não tem em nenhum laboratório brasileiro que eu conheça essa possibilidade de medida de coeficiente de termodifusão, mas mesmo mundialmente não existem dados direitos de termodifusão e é um problema muito sério. Mesmo em baixa pressão, a gente não tem essas informações, quanto mais em pressões de 600 atmosferas, né? Então, essa é uma informação que a gente precisa, mas não tem, né? Tá. Outro problema de reservatório que eu queria comentar no caso de ter um efeito de CO2 muito forte e ter pontos de hidrogênio muito forte nesse sistema, né? Aqui é um exemplo de gradação composicional extremamente alta, né? No reservatório brasileiro, né, de pré-sal, e tem uma gradação composicional extremamente grande, né? Mas a gente consegue descrever isso relativamente bem, né? Outra coisa que... Estão me escutando, não? Alô? Sim. Estamos, Fred. Oh, ótimo. Ótimo. Outra coisa como esses óleos podem ter asfaltenos, né? O que aconteceu aqui é que existe uma gradação imensa composicional, e isso é devido à formação de asfaltenos no fundo do reservatório. A questão é como descrever esses asfaltenos, que a gente não tem informação. Então, a gente desenvolveu no laboratório um simulador, a gente chama de PVT Atoms, que é um simulador que usa dados de PVT e dados de onset, de precipitação de asfaltenos. E aí, o que o simulador faz é estimar parâmetros simultâneos de precipitação de asfalteno e PVT, né, IPVT. Então, uso dados de PVT, né, e dados de precipitação de asfalteno, e simultaneamente a gente usa esses dois dados e consegue descrever a gradação imensa composicional em poucos metros de reservatórios. Você tem uma variação brutal de CO2, por exemplo, né? E a gente consegue descrever isso, porque a gente tem informação de precipitação de asfalteno, né? Deixa eu passar para mais um problema, que é a precipitação de asfaltenos de hidratos e de parafinas, né? Então, parafina é um problema, né, que pode precipitar nas tubulações, e a gente precisa prever isso, né? Calcular direitinho. O problema de parafina não só da termodinâmica de precipitação,
mas a gente precisa de informações de cinética de precipitação, e a gente não tem essas informações. Então, a termodinâmica até que a gente sabe fazer, mas a cinética de formação de parafinas a gente descreve muito mal, né? Então, esse é um problema, né? No caso de hidratos, né, depende da concentração de gás, né, de leves no óleo, e depende da pressão e temperatura, você pode formar estruturas dentro da tubulação, e isso é um problema, né, de garantia de escoamento. A gente pode medir essas informações, né? Então, o Oswaldinho certamente tem esses equipamentos também em alta pressão. Aqui é uma célula de amostragem que a gente pode fazer vídeo, né, e medir várias dessas condições de alta pressão. Aqui a célula é uma versão já velha da célula, a gente tem patente desse equipamento, mas vários laboratórios no Brasil têm equipamentos muito parecidos com esses. E o que a gente faz a gente não tira a amostra do que a gente quer medir, a gente normalmente bota certa composição conhecida global, vai para uma região de uma fase, no caso o líquido aí, e aí se a gente baixar a pressão, a gente forma líquido-vapor, se a gente baixar a temperatura, a gente forma sólido líquido, etc. Né? Aqui tem um exemplo aqui. Aí é um exemplo de uma célula, filmando uma célula, né? Pode ter 3 fases, aqui no caso é sólido precipitando, parafina precipitando, então quais são as condições que precipitam parafinas, por exemplo, né? Ou deixa eu ver aqui, vai meu filho, ande. Aqui no caso, formação de hidratos, né? Então a gente está precipitando hidratos aí, né? Aqui agora é a formação de uma nova fase CO2 rica, né? Então tem 2 fases, e aí em alta pressão o CO2 vai ficando mais leve ou mais pesado, depende do caso, mais pesado do que o óleo, e vai tendo uma inversão de fase, então, uma inversão barotrópica, ou seja, mostrando que a fase rica em CO2 está ficando muito densa e a fase óleo está ficando menos densa. Então, se isso acontecer dentro do reservatório, é um problema muito sério, né? E aí a gente fez várias medidas, modelagem, etc. Eu não vou entrar em detalhes disso. No caso de precipitação de sólido, é relativamente fácil. Assim, a gente tem modelos de equação de estado para fases fluidas, mas não para fase sólida, né? O que a gente faz para fase sólida é usar dados de puros, né, de delta H de fusão e temperatura de fusão de puros, e depois colocar um modelo empírico para líquido. No caso aqui, Uniquark, desculpe, que normalmente é para líquidos e a gente usa para sólidos aqui, com algumas restrições. E aí, com isso, consegue descrever, para que melhore as informações, a gente usa dados calorimétricos para tirar a propriedade do sólido, né, para a gente melhorar o modelo da fase sólida, e com isso a gente consegue descrever para vários sistemas o comportamento de precipitação, né? Então, aqui em cima é um DSC, e embaixo é a curva de precipitação do sólido. Então, a gente fez vários testes em sistemas reais tal, e viu que conseguia descrever bem a composição, na verdade, de cada fase formada, né? Tem um simulador também de alta pressão, eu vou passar um pouco aqui, porque gastei mais tempo do que eu prometi para o Oswaldinho. Aqui no caso de formação de hidrato, né? Então, o hidrato é aquele sólido lá, parece água, mas não é gelo, né? Quando você tem, então, um hidrocarboneto leve que se estrutura dentro da água, dependendo da temperatura, né? É um sólido que queima, né? E como é que modela isso para que não aconteça essas precipitações dentro de tubulações, né? Essa aqui é a questão. E normalmente tem 2 estruturas, né? Estrutura S1 e S2. Cada estrutura dessa tem mais de uma cavidade, mas a gente sabe modelar isso
e a gente tem simuladores que a Petrobras até está usando, simuladores que a gente desenvolveu. Então, a gente tem 2 simuladores, na verdade, né? E funcionam muito bem. Aqui é um exemplo para uma substância sendo formada, né? No caso de CO2, no caso de propano, etc. Né? E tem sistemas mais complexos sendo formados. Por exemplo, um Homero Brito aqui, de diagramas, possíveis diagramas de hidratos, né? Sendo formados. Né? Mas a gente tem problemas, ainda tem vários problemas de modelagem, mesmo que a gente saiba a composição, a gente tem problemas de saber a precipitação de hidratos, quando você tem tanto sal quanto MEG, por exemplo, tem coinibição, né? No caso, quem está usando o modelo do NRTL, o Oswaldinho gosta de usar o Pitzer, mas tanto faz. Aqui, no caso, inibição com formação de hidratos, mas pode ser biinibição, né? Mais de um componente fazendo inibição. Então, não é tão simples de prever os comportamentos, mas, enfim, a gente consegue escrever para sistemas simples. Né? A gente comparou também com o simulador existente, no caso PVT-Sim. Então, a gente é equivalente ao PVT-Sim. No caso aqui, a gente foi melhor, mas não é verdade sempre. A gente ficou mais ou menos parecido com o PVT-Sim. O que a gente tem vantagem em relação ao PVT-Sim na estimação de parâmetros da equação do estado. Né? Cristalização é um processo importante não só para hidratos, mas como parafinas e para asfaltenos, né? Hidrato em todas as áreas. Então, a gente tenta modelar a cinética de formação, e aí, para a gente modelar isso, né, a gente precisa saber a nucleação e crescimento, cinética de crescimento desses sistemas, né? Então, a gente está tentando fazer um modelo de cinética de precipitação, né? O problema é que, normalmente, o sistema de nucleação é estocástico, né? O sistema, né? Então, não tem uma cinética estocástica que tem um lado probabilístico de formar ou não muito grande, e essa estrutura estocástica diminui se você está supersaturado, muito supersaturado, né? E a gente está tentando fazer um modelo para isso, né? Para a formação de hidratos, mas não só para a formação de hidratos. Depois a gente quer usar para várias coisas, né? Então, isso aqui é um modelo de nucleação, né? Então, Oswaldinho, acho que eu passei do tempo um pouco, né? E eu fico à disposição para fazer perguntas. Tempo, viu? Nós estamos com tempo. Eu corri porque eu prometi para você em menos de 40 minutos eu ia falar. Não, mas é porque a gente colocou o Matheus, então estamos com tempo. Pode terminar tranquilo, viu? Então eu queria falar que o Atmos está à disposição para conversar e sobre esses problemas de reservatórios, né? O Atmos, a gente pertence a 2 programas de pós-graduação, né? Um da Escola de Química e o da COP, e os alunos frequentam os 2, e a gente tem vários colaboradores nacionais, né? De indústrias, né? E internacionalmente colabora com várias pessoas, né? Então, a gente tem prazer de dizer isso, e tem muita gente que coloca dinheiro dentro do programa, né? E dentro do laboratório, para que funcione o laboratório, né? Então, a gente agradece bastante. Aqui são os professores do laboratório, a gente tem o Papa, a Carla, o Charles e o Amaro, né? Cada um trabalha em áreas... todos trabalham juntos e todos têm áreas específicas de maior interesse, então, mas estão todos correlacionados, né? E a gente faz um workshop todo ano. O ano retrasado, claro que a gente não fez por causa da Covid, o ano passado a gente chegou a fazer
Eu não está aqui a foto, esqueci da foto do ano passado. Né? Aqui a galera, também uma foto mais antiga já. Eu esqueci, ó, tem foto do ano passado, eu esqueci de colocar. Né? E a gente está na mídia. Então, quem quiser conhecer as coisas do laboratório, tem tanto Facebook quanto Instagram, né? E uma coisa importante, eu queria falar, a gente organiza um seminário, a gente vai voltar a organizar esse seminário com pessoas bastante interessantes internacionalmente, bastante importantes internacionalmente, que está disponível para todo mundo. A ideia não é ficar só dentro do laboratório, exclusivo para o laboratório, sim para toda a comunidade que tem interesse em engenharia química. Então, os seminários são abertos para todos. Então, quem quiser participar, professores, alunos de graduação, de pós-graduação, enfim, quem quiser participar, estão absolutamente abertos. Tá? Então, Oswaldinho, eu corri com medo que não desse tempo, mas não sabia que eu tinha prometido fazer em pouco tempo. Mas, se quiserem, eu volto em algum ponto e para a gente discutir mais demoradamente. Com certeza. Ok, obrigado, eu Fred. Corri aqui a beça. Beleza, sai uma carreira boa mesmo, mas mostrou muita coisa mesmo. Mostrou o que tinha que mostrar mesmo e realmente parabéns pelo trabalho, pelo seu grupo. É uma satisfação enorme. E vou deixar aberto agora para o questionamento. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a Fred, fique à vontade. Não fique intimidado, não. Pode perguntar. Se eu não souber, eu falo que não sei. Não tem problema nenhum. É por aí, né, Fred? Sabe, claro. Sabe. Quando não sabe, não sabe. Lógico que ninguém sabe de tudo, né? Claro. Não tem jeito. Mas é isso. Lu, começa aí, Lu. Pronto, Luciene. À vontade, é um prazer tê-la aqui conosco, Luciene. Kídia também, que eu estou vendo aqui pelos nomes, deve ter mais alguém. É um prazer, uma satisfação tê-los conosco. Bom, parabenizar aí o Oswaldinho, vocês aí de Natal, pela organização aí desse workshop. Agradecer por compartilhar com a gente essa possibilidade dessas palestras. Agradecer ao Fred, é sempre um prazer, desde a graduação até hoje. Eu acho que é muito bom ouvir o Fred. Estou pensando aqui, Fred, que eu fico na dúvida por onde começar as perguntas e coisas. Eu vi que alguns dados seus, a CPA, você usou a CPA clássica com suave mais a parte associativa ou você incorporou CPA em outra equação de estado? A parte associativa com outra equação? Ou é a CPA então, clássica? A gente tem mais de uma. O que aconteceu é o seguinte, para descrever esse reservatório aqui, que a gente estava falando, é um reservatório nacional que tem uma gradação composicional muito grande. Então, o que a Petrobras e a Galp faziam? Eles pegavam um pedaço do reservatório, escreviam com uma equação, e outro pedaço com outra equação, porque não conseguiam que uma equação descrevesse tudo. E ela não era nada preditiva, assim, fugia muito. Mesmo assim, ela descrevia muito mal. E aí, uma inferência deve ter tarmate sendo formado, ou seja, asfalteno no fundo do reservatório deve estar sendo formado. E aí, para estar sendo formado tarmate, deve ser por associação muito forte. Né? Então, a gente teve que colocar... A indústria do petróleo tem uma certa, digamos, resistência em usar equações de estado com mais informações científicas. Né? Assim, até porque tem baixa informação, então, eles falaram, a gente tem baixa informação, não adianta ficar sofisticando demais no modelo. Né? E aí, a sugestão foi que a gente pegasse a CPA clássica, né? Peng-Robson, mais um termo de associação,
que aí a gente está tentando convencer que isso pode, para alguns problemas, pode ser importante. Nesse problema foi extremamente importante. Então, aqui tinha dois problemas, Lu. Um é que essa medida aqui, o operador que vai medir PVT, ele não percebe a formação de uma outra fase líquida. Então, ele fica procurando formar uma bolha. Então, ele disse isso aqui é um ponto de bolha normal. Certo? Esse não está escrevendo aqui, mas, enfim, essa inclinação aqui, a 350, sei lá, estaria o ponto de bolha normal. Mas o que a gente vê é que esse não é um ponto de bolha normal, esse é um ponto bifásico, de bolha bifásico. É um ponto heterogêneo de bolha, porque já formou uma fase asfalteno, fase líquida asfalteno, rica em asfalteno. E aí, então, é o seguinte, você está dizendo para a equação de estado que é um ponto de bolha normal, você devia dizer para a equação de estado que aquele cara não é um ponto de bolha normal, é um ponto de bolha com duas fases, certo? E aí não tinha jeito de escrever o reservatório com essa informação errada. Então, quando a gente incorporou a informação de que esse ponto de bolha devia ser um ponto de bolha heterogêneo, a gente consegue descrever o reservatório. Então, assim, a gente fez duas coisas que são importantes aqui. Primeiro é incorporar esse gráfico de baixo junto com o gráfico de cima, e estimar parâmetros simultaneamente. E a outra é a equação de estado com associação, para que descreva melhor a associação do asfalteno. E qual estratégia de associação? A gente testou mais de uma. Mas normalmente eram 5 cistos de associação, mas associação simples, asfalteno. A gente testou também que asfalteno podia associar com resina. Mas, assim, o mais importante, eu acho, não é nem esse modelo de associação. O mais importante é essa informação de que isso é um ponto heterogêneo e não um ponto homogêneo de bolha. Como é que você... Porque você incluiu lá, eu vi que você incluiu o coeficiente Sorré lá. Onde que incluiu? Como é que é? Tem um título que você colocou CPA mais o coeficiente de Sorré. De Sorré. Esse foi o coeficiente de Sorré. Aqui tem Sorré também. Você incorporou? Isso a gente não considera isotérmico esse reservatório. Tá. Então, a gente considera equilíbrio de fase e transporte e em termos de fusão ao longo. Certo? O coeficiente de Sorré aqui, a gente fez bem simples, pegou um modelo da literatura e colocou, a gente nem acredita muito nesse modelo, mas, enfim, a gente sapecou lá, não tem informação mesmo, a gente sapecou o modelo que é mais conhecido na literatura. Mas, assim... Agora, deixa eu te perguntar outra coisa que me chamou a atenção. É que o desvio entre o Penny-Hobson convencional e a CPA, ela só apresentou assim para a parte não isotérmica, né? Quando você colocou o poço não isotérmico. Porque parece que ali na parte isotérmica, eles estão praticamente sobrepondo. Você diz essa curva aqui no meio, aqui. Isso. Agora, do lado de cá, é que você aparece bem esse desvio, né? Isso... então... Porque a CPA tem um efeito diferente, né? Aparece a mudança. Não, considerar não isotérmico é fundamental também nesse reservatório. Não, sim. Agora, se você... Pode falar, desculpa. Não, considerar não isotérmico é fundamental. Mas, assim, o que me preocupa embora esse é um exemplo que considerar isotérmico seja fundamental, mas a mim preocupa esse diagrama. Porque a gente está medindo, se a gente tiver mais exemplos de reservatórios assim, a gente está medindo tudo errado nos reservatórios, tá certo? Então, assim, e o PVT-Sim, por exemplo, não permite você
você fazer essa conta. O PVT, sim, não permite você colocar mais só dados, o PVT só usa dados de PVT e não outros dados acoplados, certo? É por isso que a gente teve que fazer um simulador de PVT. Não, sim, entendi. Não, muito, muito legal. Mas, então, o problema básico, né, dos modelos, como é que você também vai parametrizar isso a partir de um conjunto de dados. O conjunto de dados é pequeno e, às vezes, como você mostrou aí, nem sempre completamente confiável, no sentido de que, nesses casos aí, você pode ter o equilíbrio líquido-vapor, e ele está reportando como só líquido-vapor. Exatamente. E tem como pegar a parte só anterior, líquido-líquido, da transição líquido-líquido, antes de chegar? Não pelo método clássico de PVT, porque é uma fase escura que se forma dentro de uma fase escura. Pois é, mas então, aquela parte do Dariva, que era para essas coisas... o Dariva consegue. O Dariva consegue medir, sim. O Dariva consegue medir muito bem. A Petrobras não ainda. A Petrobras usa um outro... Esse diagrama de baixo aqui, não sei se você está vendo, de pressão com temperatura, o de baixo é um outro equipamento que mede precipitação de parafinas. Mas é um equipamento que mede mais ou menos só e tal. Mas não é na análise de PVT. Certo? A análise de PVT da Petrobras... As curvas aí, o que está mudando é a composição? É o ponto... Não, essa curva aqui, deixa eu colocar na moda apresentação, para poder escrever. Essa... vamos pegar aqui uma temperatura, tá? Vou pegar essa temperatura aqui. Está vendo o meu cursor, não? Sim, tá. Sim. Então, nessa pressão aqui, o sistema está com uma fase só. O óleo é uma fase só. Aí, quando você baixa a pressão, aí começa a precipitar asfalteno. Então, é líquido-líquido, essa transição líquido-líquida. Aí, líquido-líquido, é quando chega aqui, aparece uma primeira bolha, que corresponde a esse ponto aqui. Eu acho. Se for da mesma temperatura, né? Não sei qual é a temperatura ali, mas se fosse da mesma temperatura, corresponderia àquele ponto ali. Aí depois, aqui, a fase asfalteno foi solubilizada. Porque como você formou uma fase leve, aí a fase líquida ficou mais pesada, começou a solubilizar de novo a fase asfalteno. E aí, então, nessa região aqui, você tem líquido-vapor. Sim, tá. Então, esse sistema aí também é uma curva que está mostrando as transições de fase. Eu fiquei meio na dúvida das cores, não tinha uma legenda para eu... Não, foi eu como estava correndo muito, porque eu prometi ao Oswaldinho falar curto, mas eu botei muita coisa, aí eu fiquei preocupado em correr para... E essa curva, vocês que tiraram ou foi do próprio pessoal? Não, isso é da Petrobras, isso é uma curva da Petrobras, que é um equipamento da Petrobras para tirar essa informação. As duas curvas são da Petrobras, na verdade, né? São da Petrobras. Aí você mostra que são... a temperatura... Aquele é um reservatório real. Aquele é um reservatório real que tinha dificuldade de descrever. Então, essas curvas são dados da Petrobras. Eles próprios perceberam que naquela região ali, entre 300 e pouquinho, que é o que você abriu lá embaixo, né? Aquele limite, podia estar acontecendo essas transições? Ou foi então, olha só, ele tinha essas informações desses pontos, tá vendo? Ó? Aí, o que é curioso, assim, pega essa parte de baixo aqui. Você está, sei lá, nessa pressão, nessa altura de zero aqui, referência zero, você está com a pressão de, sei lá, pressão de saturação de 300 e, sei lá, 70, certo? Em pouca altura, você está, que é essa aqui onde coincide a transição de fase,
você está com uma pressão de mais de 600. Uhum. Então como é que você... Eita, eu acho que eu descompartilhei, foi? Como é que você consegue sair de uma pressão até outra em tão pouco espaço? Uhum. Entendeu? Sim, sim. Eu fiz stop share sem querer, eu acho. Não, mas não tem problema, Fred. Eu acho que está ótimo. Acho que também... Tá na hora já também, né? Mas foi ótimo que a Luciene ela trouxe justamente assim os pontos que eu também estava selecionando, então para mim também ficou super contemplado. Mas essas informações, né, Luciene, são informações assim valiosíssimas, né? Porque da Petrobras entender esse comportamento e conseguir explicar isso com a formação da segunda fase não é café pequeno, não. Então, assim, tá muito legal a gente ter chegado nesse. Depois eu quero estar entendendo melhor, né, como que a gente deve fazer para descrever um comportamento não isotérmico, né, para fazer essa simulação. A parte também da cinética da formação de sólidos, isso aí é um assunto que eu já venho trabalhando com carbonato de cálcio, já tem muitas informações. E eu não tive a oportunidade de ter assistido a pré-apresentação do Cobec, então acabou que foi de primeira aqui para a gente. Então, assim, Fred, teve essa turbulência inicial, né, por causa da conexão, mas deu tudo certo, tá bom? E eu acho que... Depois funcionou, né? Depois funcionou. E melhor ainda, né? Fala. Eu só corri muito, porque eu estava com medo que estivesse atrapalhando a programação. Não, deu certo. A gente só comprometeu o nosso orientando, o Matheus. Agora a gente vai dar continuação, mas eu vou, assim, olhar mais com carinho, tá certo? Todos esses novos resultados. E uma das coisas que é muito importante estar falando, o professor Afonso pediu também que eu falasse, né? Que eu sou da área, trabalho na área, e você também trabalha bastante nessa parte de tensoativos, eu sei, de fenômenos superficiais, né? Vocês têm uma interface muito grande, e às vezes a gente não dá honra ao santo da casa, né? E nós aqui no Brasil, com esses seminários do Átomos, nós temos visto assim o quão internacional, né, a termodinâmica chegou, e a gente sabe toda a tua contribuição, Fred, e essa arte de juntar os pesquisadores, tá certo? Então você tem um trânsito assim muito legal no Brasil todo, e nesse seminário, então, consolidou a parte internacional também. Você está assim, todo mundo tira muito chapéu para você, os gringos, né? E às vezes é difícil a gente vê um brasileiro reconhecendo. Eu e a Luciene somos dois fãs seu, tá certo? Coloca nesse meio também. O Afonso também. Mesmo não sendo exatamente da área, pode colocar nesse meio também de fã, viu? É verdade. Toda quinta-feira, professor. Quinta-feira é na hora do almoço. Exatamente, meio-dia, né? Vamos fazer de novo. E esse ano que passou, 2021, o Fred foi homenageado, que ele também fez a abertura do Cobec, né? E é uma homenagem devida, né? Muito legal. Eu acho que isso é muito legal. Agora, a gente conseguir compilar, né, todas as informações, conseguir digerir também, sabe? E trabalhar com isso. Eu ainda quero aprender bastante, viu, Fred? E muitíssimo obrigado. Eu também. Fred, mais Aprender uma vez... está sempre aprendendo, né? É isso. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Luciene, todos vocês vieram. Se quiser ficar, a continuação do nosso workshop será bem-vindo. Nós teremos agora as apresentações dos trabalhos dos alunos que estão desenvolvendo na graduação, mestrado. Infelizmente, não vai dar, que eu vou dar aula daqui a pouco. Nós estamos dando aula. Eu sei como são essas coisas. Mas, de antemão, lhe agradeço mesmo pela sua presença, Luciano. Fred, mais uma vez, muito obrigado.
E brevemente a gente vai lhe aperrear de novo, viu, Fred? Olha, é um prazer grande. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Viu? Se quiser continuar, fica à vontade, viu? Eu vou continuar mais um pouco. Eu sei que seu tempo é meio curto, mas não, fica à mas vontade. eu tô de férias na praia, então estou tranquilo. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Lu. Obrigado, Fred. Obrigado, até logo. Bem, pessoal, então vamos dar prosseguimento.